I'm not signing nothing. You Okay. I've been through the system, buddy. I know how I know it you works. have. I know you have. You're Jeff. not my friend. I'm not your. All you're trying to get is some fucking stupid ass confession, and you're not gonna get one. Em uma noite aparentemente normal em 2011, um alarme começou a tocar na loja chamada 7-Eleven. Relatos de um assalto à mão armada começaram a disparar para o departamento de polícia local, mas ao chegar lá, o suspeito não foi encontrado. Depois de expandir uma busca, a polícia começou a ouvir sobre uma comoção em uma casa, e sem nenhuma outra pista, eles foram até o local e descobriram um conhecido viciado em heroína sentado dentro da casa com uma arma. Sem nenhuma outra evidência, eles prenderam um homem e o trouxeram para ser entrevistado. O suspeito era Jeff Pearson, o homem que realmente poderia ter cometido o roubo, mas o seguinte ficou registrado na história como uma das únicas vezes em que um homem venceu sozinho os policiais em seu próprio jogo. E tudo isso enquanto passava pela abstinência de uma droga. E é isso que acontece quando o suspeito é mais esperto que os policiais. As próximas 24 horas foram gravadas pelas câmeras policiais dentro da sala de interrogatório, mas, diferente de outros casos, nesse aqui, a maioria das filmagens originais podem ser encontradas no canal do YouTube do próprio suspeito. Esse é o primeiro sinal do que torna Jeff um cara diferente e uma lenda para a comunidade de interrogatório. Jeff foi mantido sob custódia policial por quase um dia inteiro, mas todas as imagens das 3 sessões de interrogatório duraram apenas 15 minutos. Considerando que o roubo e a prisão ocorreram no estado da Geórgia, uma sentença mínima para o crime seria cerca de 10 anos de prisão, podendo chegar até mesmo em uma prisão perpétua sem liberdade condicional. No entanto, parece que Jeff não acabaria cumprindo 1 minuto sequer dessa pena. Apesar de estar sob forte suspeita de ter cometido o roubo, ele soube usar seus direitos enquanto estava sob custódia policial, e ao invés de passar anos atrás das grades, na verdade ele passou o dia inteiro recebendo doces e bebidas, enquanto dava uma aula magistral sobre como lidar com o interrogatório policial. Isso pode tê-lo ajudado a se safar, mas o fato de ele realmente ser culpado ou não permanece um mistério. A filmagem a seguir mostrará em detalhes os métodos que os policiais podem tentar usar contra você durante o interrogatório e como você poderia evitá-los. Se você mora nos Estados Unidos, é claro. O vídeo começa com Jeff em uma pequena sala sem janelas vestindo um uniforme de prisão. É claro que ele está sendo acusado e passou um bom tempo sem fazer absolutamente nada, enquanto os policiais gastaram boas horas reunindo evidências e se preparando para interrogá-lo. Am I under arrest? For now. I'm under arrest? Yeah, I'll explain everything, but before I explain myself to you, we talk to each other, I need to read your rights, okay? What am I under arrest for? Well, like I said, I need to read your rights first. Obviously, the charge is robbery, okay? Yeah. Jeff imediatamente começa perguntando se ele está sendo preso e por quais motivos. Desde o primeiro momento, é evidente que Jeff está pensando em como ele poderia se defender, pois é exatamente isso que ele faz nessa situação. A partir daqui haveriam 2 opções. Se você não estiver sendo preso ou detido, você pode declarar que também não é obrigado a responder as perguntas, e assim você deve estar completamente livre para sair do interrogatório. Mas, se você estiver sendo preso ou detido, você pode imediatamente pedir um advogado e ficar em silêncio até que receba um. Essas opções dão a melhor chance de você parar a polícia e ter tempo de criar a melhor defesa possível. Mas uma coisa engraçada é que quando você está sendo preso, o oficial é legalmente obrigado a lembrá-lo desses direitos. E por isso, o policial leu o aviso de Miranda para Jeff. What your rights are. You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in the court of law. You have the right to talk to a lawyer for advice before we question you, and have him or her with you during questioning. If you cannot afford to hire a lawyer and you want one, a lawyer will be provided for you. If you decide to answer questions now without a lawyer present, you'll still have the right to stop answering questions at any time. Does that make sense? You've probably heard these before, haven't you? Esses 3 pontos são extremamente importantes e muitas vezes ignorados pelo cidadão comum devido ao pânico de estar sendo preso naquele momento. Por outro lado, por causa do quanto ouvimos essas falas em meios de comunicação, como programas policiais e filmes, a maioria das pessoas ficam completamente indiferentes quando esses direitos são lidos e não levam em conta que eles realmente estão fornecendo informações úteis que vão permitir que você fique seguro e protegido enquanto estiver sob custódia policial. Só que o que o detetive não mencionou é que se você pedir um advogado enquanto estiver preso, você não poderá continuar sendo interrogado e terá um direito inquestionável de se recusar a responder a qualquer pergunta que eles possam fazer até que você receba um advogado. O detetive também encerra os direitos com um comentário sarcástico sobre o passado de Jeff, com o objetivo de lembrá-lo subconscientemente de que ele é um criminoso anteriormente condenado. Do you understand your rights?
Do you understand your rights, Jeff? Yes or no? You understand? We're getting paid more than you are, so we can sit here for a long time, man. I just need you to answer me yes or no. Do you understand your rights? Let's get through that question. Do you understand what I read you? Do you comprehend what I read you? Jeff foi explicitamente informado de que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Então, é exatamente isso que ele está decidido a fazer. Ok, nesse momento o detetive se encosta na cadeira. Isso provavelmente foi feito para mostrar que ele não está nem aí para esse silêncio de Jeff, e que ele pode ficar lá por um bom tempo, o quanto for necessário. Mas uma linguagem corporal como essa geralmente indica alguma forma de inquietação do policial, porque é claro, o detetive sabe que essas serão horas bem complicadas para eles. If you got something that says you didn't do this robbery, this is your chance to talk to us. Okay, good cop. No, usually I'm the prick. You look like a prick. I am. E Jeff está sendo muito ousado. Ele apenas pegou tudo que os policiais tinham e literalmente jogou na lata de lixo. I'm not asking if you want to talk to me at this point. I just want to know, do you understand what I read to you? So am I under arrest? Yes, you're under arrest. Get me back to the cell. I don't talk to you. Okay, fair enough. Tudo bem, nessa primeira rodada de interrogatório, Jeff exibiu exatamente o comportamento correto, dadas as circunstâncias. Ele sabe que os policiais não têm absolutamente nada contra ele. Eles não estariam lá conversando com ele se tivessem. Então, ele fica em completo silêncio e volta para sua cela. Mas, 2 horas depois, ele é trazido de volta para a mesma sala e vamos para uma segunda rodada de interrogatório. You want a Coke? Yeah. You gonna be able to pop it open, or you need me to? I need methadone. You need methadone? Yeah, you guys can get me that methadone? I don't have any. Do you have medication for it, or a prescription for it? Or? No. What do you need methadone for? Because I'm a junkie, and you guys, I can't get no methadone. I'm gonna go through withdrawal here in a minute. Uma coquinha gelada foi tudo que Jeff pediu antes de voltar para o interrogatório, mas imediatamente ele menciona a abstinência que provavelmente já estava começando a sentir. No entanto, metadona, a droga que Jeff pediu no início dessa conversa, pode ser usada para reduzir os efeitos da abstinência. Pode até reduzir os desejos que ele provavelmente sentiu durante todo esse tempo em que esteve sob custódia policial. How long you been using heroin? Long time, buddy. 10 years? 15 years? I hardly been alive that long. What are you trying to talk to me about here? Talk to you about what happened last night. Look, here's the deal. Either you're in a bad set of circumstances, or you went and committed an armed robbery last night. Yeah, right? I'm in a shitty, wrong place at the wrong time, obviously. I didn't commit no armed robbery. All right, then let's talk about this. Let's I don't not have keep nothing. up I the don't talk act. to the police, man. Jeff claramente quer voltar a falar sobre o assunto em questão. Aos seus olhos, ele foi preso por algo que ele não fez e quer sair de lá o mais rápido possível. Okay. I've been through the system, buddy. I know how I know it you works. have. I know you have, You're Jeff. not my friend. I'm not your friend. You're trying to get me. Or you're No, trying I'm not trying to get all you. you're trying to get is some fucking stupid ass fucking confession, and you're not going to get one. Jeff, I'm not going to get a confession out of you for nothing. Exactly, because I And didn't I'm do not trying nothing. to get a confession out of you. Okay, I'm going to tell you, I didn't commit no armed robbery, and y'all ain't got no evidence saying I did. Let me go. All you did is find me sitting in my buddy's house because my buddy's dog's going ape shit. I go outside. There are cops everywhere, and they spotlight me. They say, "Come here." I say, "What's up?" They search me. They ain't find Hang on. nothing. What's Let up? me read this. No. Yes. Because I'm not going to sign it. You don't have to sign it. But let me read it for you. Okay? I'm not signing nothing. You don't have to sign it. A ironia desse policial em dizer que não está tentando pegar Jeff enquanto o algema e o questiona em uma sala de interrogatório é muito bom. Mas mesmo com tudo isso, cada parte do que Jeff disse aqui é tão perfeito que parece até uma cena ensaiada. É uma exibição incrível de defesa pessoal legal. E é mais impressionante quando você acrescenta o fato de que ele está quase começando a sofrer uma abstinência. Também quero destacar o que Jeff fez sobre como os policiais estão simplesmente tentando forçar uma confissão dele. Uma das principais técnicas usadas nesses interrogatórios é a chamada técnica de leitura. Desenvolvida por um ex-policial e psicólogo na década de 60, depois que ele extraiu a confissão de um homem acusado de assassinar a própria esposa.
A técnica possui 9 passos, começando a informar educadamente o motivo pelo qual o suspeito está sendo acusado do crime, seguido do uso de certa linguagem corporal e ações durante o interrogatório que vão levar o acusado a indicar uma certa culpa. O método termina oferecendo aos suspeitos 2 declarações alternativas com as quais eles podem concordar, uma das quais é ligeiramente mais aceitável do que a outra, mas o que for escolhido admite a culpa e é contado como uma confissão. Esse método encurrala o suspeito e acaba sendo muito bom para extrair confissões falsas de suspeitos inocentes, porque na verdade, o caso original em torno do qual a técnica foi formada desmoronou depois de descobrirem que o homem na verdade não matou a sua esposa, e sim foi enganado para dar uma confissão falsa. Tell me what happened last night. Plain and simple. Your side of the story. I'm not talking to you. I'm a lawyer. All right. This is what I don't I understand. told you I know, this was but gonna this is happen. what I don't understand, What? Jeff. You were sitting there talking just like you were ready to sit here and tell me what happened last night, and then all of a sudden I read that to you and you screw it, I ain't talking to you. I want a lawyer. I don't understand that. What changed just in the... Because I told you what, I already told you what happened. You didn't. How didn't I? You didn't tell me what happened last night. How didn't I But- just tell you what? But now you've handcuffed me, and I can't talk to you because you've asked for an Well, attorney. right. So, okay, that's fine. But I will tell you right now, you're still on a hold for a robbery. I know. I don't know why I need a lawyer because obviously I didn't do nothing. And obviously you guys know I didn't do nothing because I've been arrested for the same bullshit before and you guys don't interview me this much. So, wham bam, thank you for the coke, put me back in the cell. We That's haven't my home. interviewed you. Jeff pede por um advogado e está mais uma vez se recusando a responder as perguntas. Estamos apenas na metade da gravação e os policiais claramente ainda não têm certeza se Jeff realmente cometeu o roubo, mas ainda assim eles continuam o acusando. Só que o maior problema aqui é que eles não têm como provar e precisam que Jeff dê uma confissão. Here's what the deal is. I have enough evidence Like what? of the armed robbery, okay? But, you know, if you're saying you didn't do it, you need to give me your side of the story. I didn't do it. Okay, well, give me your side of the story. You got, convince me. Because I got a lot of evidence. I got a lot of physical evidence. Well, like what? Name the physical Well, I don't evidence. need to, why should I tell you that? É nesse momento que o detetive começa a ficar desesperado. Ele sabe que seu tempo está acabando e abandonou completamente quaisquer técnicas ou métodos elaborados para tentar tirar alguma informação de Jeff. Agora os policiais vão passar apenas a ameaçá-lo com informações falsas, alegações de evidências que eles poderiam facilmente usar para condenar Jeff. Só que, se tudo o que eles dizem fosse verdade, eles provavelmente estariam tentando usá-las para intimidar Jeff, fazendo com que ele entre em pânico e forneça ainda mais informações. Mas ao invés disso, eles usam uma retórica frágil, alegando que pelo fato de Jeff não estar colaborando, então eles também não vão ajudá-lo. There's only a couple pieces of evidence I'm missing. Name them. What's that? Name them. Well, why do I need to do that? You haven't helped me out at all. You give me a little bit, I give you a little bit. We go back and forth. I give you one of my pieces of evidence, now give me a little something. All right? What time do you get over to Aaron's house? No, anything I say here can and will be used against me. Sure, but anything you say here, I can also tell your parole officer that you helped me out. That doesn't mean dick. Tá, agora o detetive está tentando desesperadamente negociar com ele. Se Jeff ajudar os policiais, eles vão falar bem dele para o seu oficial de condicional. Mas Jeff imediatamente percebeu que isso não significava absolutamente nada. Só significaria o quê? Uma estrela dourada, se ele estivesse preso, sei lá, por 20 anos? Isso reforça ainda mais a ideia de que os policiais não têm absolutamente nada para condenar Jeff, e também mostra que eles sabem que o tempo está acabando. Afinal, Jeff pediu por um advogado, mas eles ainda estão sentados lá, o questionando, como se isso não fosse uma violação flagrante dos direitos que eles leram para Jeff em 3 ocasiões diferentes. Durante os próximos 4 minutos do interrogatório, Jeff continua a negar e combater qualquer coisa que a polícia diga a ele. Eles trazem à tona a arma com a qual ele foi encontrado, continuam tentando fazer um acordo e até tentando assustá-lo, provocando-o sobre como seria estar de volta à prisão e sem nenhuma das drogas que ele depende. Mas durante tudo isso, Jeff permanece totalmente impassível. Ele sabe que o tempo dos policiais está terminando. I'm done, man. F this. I'm not even answering. All this shit that I just said is gonna be fucking written in the discovery now, right?
What? You haven't said nothing. I mean, every little stupid thing that you've asked me, dude, is going to be in the discovery. I'm not even going to do discovery. The prosecutor is. Okay. So, you halfway know the system, how things work, and you halfway don't. Am I right? I half-ass know Yeah. that the only reason I came up here is to get a fucking Coke. Okay. And I got it. But now I want a Butterfinger. But that's not going to happen for a while. What, the Butterfinger? Yeah. Why not? I need to go to the hospital. I'm coughing up blood. Okay. Let's go to the hospital. Nas últimas horas, a polícia tem interrogado um homem que claramente está com dor e ainda negando a ele o seu pedido de medicamento para o ajudar com a sua abstinência. Além disso, estão questionando repetidamente sobre um crime do qual eles não têm como provar. Durante todo o tempo em que Jeff lidava com isso o mais casualmente possível, pedindo refrigerantes e barras de chocolate, ele sabia que detalhar qualquer coisa sobre o seu dia poderia levá-lo a um caminho escorregadio. Então ele exerceu seus direitos de maneira perfeita e 12 horas depois está registrado que ele foi libertado da custódia e liberado para sua alegria. Também é relatado que a partir daqui, Jeff começou a mudar completamente de vida. Ele está sem heroína e agora passa seu tempo produzindo conteúdo para o seu canal no YouTube, no qual estão todas as imagens de gravação da custódia policial dele que foram indicadas nesse vídeo. Ele também faz vídeos sobre música e é claro que dá dicas extras de como ser mais esperto que os policiais.